Amados irmãos, graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo que nós não pudemos nos reunir na igreja, no templo, para adorar o Senhor, para louvar o nome do Senhor. Mas isto não impede de que estejamos agora como família, assistindo este culto, participando, adorando e louvando ao Senhor. Eu sei que a semana foi de desafio, e nós não sabemos quando o desafio vai terminar, quando será, mas sabemos que um dia o Senhor vai nos dar a graça de podermos sair, de podermos nos reunir no templo e de podermos adorar o Senhor. Vamos orar neste momento, agradecendo a Deus pela sua graça, pela sua maravilhosa assistência em nossas vidas no dia a dia. Nosso Deus e Pai que está no céu, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel, porque o Senhor é fiel. O Senhor tem cuidado das nossas vidas, o Senhor tem nos assistido, o Senhor tem cuidado dos nossos familiares, da nossa igreja. Te agradecemos pela tua graça manifestada a nós através de Cristo Jesus. Recebe esse culto nesta noite, Senhor. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor, trata conosco, nos dá paciência, resignação, resiliência para vivermos esses dias louvando e glorificando o teu nome, porque somente o Senhor é digno de adoração e de louvor. Te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, nós vamos ler do verso 31 ao verso 39. É um texto muito conhecido de todos nós, da Igreja do Senhor Jesus Cristo, e o texto diz: a prova e a certeza do amor de Deus. Amém. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Esse texto é belíssimo, irmãos, e mostra a convicção do apóstolo Paulo, que foi um homem singular no Novo Testamento, que tinha tanta convicção de que as provas que ele passou, as provas que a igreja passou, as provas que a igreja ainda passa hoje, que passará, não é suficiente para separar a igreja do seu mestre, do seu Senhor, do seu fundador, do Deus que é o Senhor da igreja. Louvamos o nome do Senhor nesta noite, por tudo que Ele tem feito. Que nós possamos abrir os nossos corações e entendermos o que o texto diz, não é? Que o Senhor está à direita de Deus e intercede por nós. Que nós possamos crer nesse Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso único e suficiente Salvador. Nós vamos agora louvar ao Senhor. Vamos convidar o grupo Torre Forte, o grupo daqui da igreja, da Torre, para juntos louvarmos ao Senhor. Na sua casa, aí com a sua família, na sua poltrona, onde você estiver, abra o seu coração e louve ao Senhor, porque Ele é digno de louvor. Graça e paz, amados. Somos gratos a Deus por mais uma noite estarmos aqui para louvar e engrandecer o seu nome. O salmista, no Salmo 118, ele nos conclama a louvar o Senhor. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então vamos louvar, vamos dizer que o Senhor é bom. Amém? Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom,
bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Por tudo que é. Por tudo que é. Deus é bom. Aleluia, Deus é bom. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então vamos declarar que Ele é o nosso refúgio. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma cruzada contra mim há de prosperar. Nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga minha tenta chegar. Nenhuma arma cruzada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. Jeová. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma cruzada contra mim há de prosperar. Nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga minha tenta chegar. Nenhuma arma cruzada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. O meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová.
você agora para declarar para o seu irmão que Deus é o teu refúgio. Amém? Deus é o teu refúgio, a tua fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da tua herança, aquele que sustenta a tua sorte. Nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar, nenhum mal vai te ameaçar, nenhuma praga tua tenda chegará. Nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar. Estás firmado na rocha que nunca se abalará. O teu refúgio é o grande, o Senhor Jeová. Estás firmado na rocha, estás firmado na rocha que nunca se abalará. O teu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Aleluia. Estamos firmados na rocha que é Jesus Cristo, esse que um dia há de vir. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amados irmãos, Igreja do Senhor, a paz. Outra vez, mesmo sem nos vermos, estamos juntos em espírito. Eu gostaria de, nesta noite, ler um texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém.
Deus, te louvamos, porque até aqui Tu tens nos sustentado, nos mantido de pé. E acima de tudo, Senhor, acreditando nas Tuas verdades, na Tua palavra. Abençoe, Pai da glória, cada pessoa nesta noite que está conosco. Abençoe, Senhor, aqueles que estão vendo e ouvindo a Tua palavra. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, Jesus não tinha tempo a perder, afinal de contas, Ele só tinha 3 anos para fazer a obra de Deus, para implantar no coração dos homens o reino de Deus. Por isso que o texto está dizendo, naquele dia sendo já tarde, Jesus ensinou de manhã até a tarde. Ele manda que os discípulos passem para outra margem. Aliás, Ele não manda, Ele mesmo vai. O texto diz que Ele entra no barco e os seus discípulos também. Mas, amados, há algumas lições nesse texto que nós queremos prestar atenção. Primeira coisa é o sono de Jesus. Parece que é o único lugar na Bíblia que diz que Jesus dormiu. E aonde Ele dormiu? Olha só o que aqui diz o versículo 38. Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. A popa do barco é aquela parte de trás onde possivelmente mais balança. O travesseiro, não pensemos que era um travesseiro desse que a gente tem em casa, de espuma, não sei de que mais. E o colchão, não podemos nem pensar em colchão. Estava em cima de um banco qualquer, mesmo assim ele estava dormindo. E aqui a gente lembra a heresia do gnosticismo que diz que Jesus nunca encarnou, nunca teve de fato um corpo, era apenas uma aparência. Então, se Jesus era apenas uma aparência, devia dormir um sono de aparência e ter despertado logo. Mas Ele não desperta com toda aquela tempestade, com todas aquelas ondas, Ele continuava dormindo. Foi preciso que os discípulos o chamassem e o chamassem veementemente. Então Jesus era um homem e só como homem Ele pôde fazer a obra de Deus morrendo na cruz, e só como homem Ele podia dormir, porque Deus não dorme. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme nem dormita. Deus não tira pestana, mas Jesus cansado, Ele estava dormindo sim, sem nenhum conforto. Mas, meus amados, outra lição que a gente tira aqui é no versículo 37, quando fala da tempestade. Vejam só. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Era normal, no mar da Galileia, naquele lago da Galileia, dar sempre uma tempestade. Ele era cercado de espécie de montes, e o vento descia veementemente e mexia com as águas, e isso sempre acontecia. Mas eu gostaria que a gente prestasse atenção a algumas coisas aqui. Primeiro, o texto diz que alguns barcos seguiram o barco de Jesus, mas não temos notícia de que esses barcos tenham sido afetados. Uma outra coisa, meus amados, aquele barco levava o maior capital humano de todos os tempos. Levava quem aquele barco? Primeiro, o homem perfeito, Jesus Cristo,
e depois os seus 12 discípulos. E esses homens, comandados por Jesus, eles não iam só virar Jerusalém de cabeça para baixo, e nem a Judéia nem Israel, mas o mundo todo iria transtornar poderosos reis e imperadores. E sabe quem gostaria de afogar toda aquela gente ali mesmo naquele lago? O diabo. O diabo deve ter se aproveitado do momento da tempestade para botar um tempero a mais. Quer ver uma coisa, amados? Nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, é narrado esse episódio. E em todos os 3 diz que, quando eles chegaram do outro lado, as 2 primeiras pessoas que Jesus encontra eram 2 homens endemoniados, e um deles só tinha mais ou menos 6.000 demônios. Você acha que o diabo estava satisfeito em Jesus ir lá para o outro lado e consequentemente atrapalhar a sua desgraça sobre os homens ali naquele lugar, naquela cidade? Por certo que não. Então ele fez alguma coisa para atrapalhar a vida de Jesus. Aliás, desde que Jesus nasceu, a vontade do diabo sempre foi matá-lo. E todo mundo conhece a história de Herodes, quando mandou matar as crianças para ver se pegava Jesus. E o diabo investiu a vida toda contra o Senhor. Mas, mais uma vez, ele é um perdedor. E louvado seja Deus por isso. Uma outra coisa que nós descobrimos aqui, amados, é a maneira como os discípulos despertam Jesus. Vejam só as palavras deles. Mestre, não te importa que pereçamos? Há aí nessas palavras, de maneira embutida, uma censura. Ele está dizendo: Senhor Jesus, o Senhor vai deixar que a gente morra? O Senhor quer ver a gente afundar neste mar? Isso não lhe incomoda, isso não importa. E nós não podemos censurar, irmãos, esses discípulos, porque eles eram o nosso retrato. Quantas vezes fazemos a mesma coisa? Onde estás, Senhor? Te esqueceste de mim? Quando é que vais resolver esse meu problema? Era para o ano passado. Nós estamos, de alguma maneira, sempre censurando o Mestre Jesus, assim como os discípulos. Desde quando, amados irmãos, Jesus não se importava com aqueles homens? Desde quando Jesus não se importa conosco? Desde quando Jesus esqueceu da sua igreja? Desde quando o Senhor se esqueceu do seu povo? Desde quando Jesus se esqueceu de você, meu amado irmão e meu amado irmão? Você que está em casa, já cansado de estar em casa, e talvez até com pensamentos nada aceitáveis diante de Deus, e às vezes sem palavra, nós nos queixamos de Deus e do Senhor Jesus. E os discípulos censuraram o Mestre. Mas uma outra coisa, amados, é o poder de Jesus sobre a natureza. Versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Louvado seja o nome do Senhor. Com certeza, os discípulos já tinham visto Jesus abrir os olhos aos cegos, já tinham visto Jesus expulsar demônios, já tinha visto um aleijado andar, mas poder sobre a natureza, poder sobre o mar e sobre o vento, eles nunca tinham visto. Mas Jesus é Senhor não apenas dos homens, Ele é Senhor de todo o universo, de qualquer estrela, de qualquer planeta. Ele é Senhor.
Ele é Senhor dos homens e Ele é Senhor de tudo. Como diz o apóstolo Paulo, Ele é tudo em todos. Aleluia. Mas, meus amados, depois que Jesus acalma tudo, e tudo vira bonança, aí Jesus tem uma observação a fazer. Veja só no versículo 40. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? É uma observação em forma de interrogação. Como é que vocês são tão medrosos? Como é que vocês não têm fé? Por que Jesus está dizendo isso? Eu não sei, amados, aqui à altura do ministério de Jesus aconteceu esse incidente. Eu não sei se já fazia muito tempo, o que eles tinham aprendido de Jesus, o que eles tinham ouvido de ensino, aonde estava realmente a confiança deles. Jesus pergunta: por que sois tão tímidos? Por que tanto medo? Nós temos medo, eu já disse isso várias vezes e continuo dizendo nesses dias. Mas ter um medo na vida não significa uma vida de medo. E é interessante que no Evangelho de Lucas, capítulo 8, onde está esse mesmo incidente, sabe qual é a pergunta lá que Lucas faz? Aonde está a vossa fé? A fé, aqui Jesus diz: por que vocês têm tão pouca fé? Lá, Lucas diz que Jesus perguntou assim: aonde está a vossa fé? Olhe, não ter fé e ter muita fé só faz diferença se a muita fé for colocada em alguém que possa responder à sua fé. E até onde nós sabemos, até onde a gente sabe pela Bíblia, somente Deus pode ouvir o nosso clamor, a nossa adoração, a nossa oração, o nosso pedido e ninguém mais. Me estremece ver tanta gente religiosa e gente culta e gente preparada fazendo orações ou pedindo alguma coisa a alguém que não é Deus. E se não é Deus, consequentemente, nem está lhe ouvindo sequer. Porque só quem pode nos ouvir é o próprio Deus. Não adianta orar a Pedro, orar a Paulo, orar a Santa Virgem Maria, não adianta, porque eles não nos ouvem. E somente Deus pode nos ouvir. Então, independente do tamanho de sua fé, se você coloca na pessoa certa, aí você vai ser correspondido. Jesus censurou, porque ele estava com uma pequena fé, e além do mais, não tinham colocado a fé nele. Por que não tinham? Porque Jesus disse assim: passemos para o outro lado. Meus amados, se Jesus disse que era para o outro lado, era o outro lado mesmo. Não adiantava o vento soprar, nem as ondas se levantar. Era o outro lado que Jesus disse que eles iam. Eles nem precisavam despertar Jesus, bastava acreditar, confiar nas palavras dele. E todos ouviram quando ele disse: vamos sair dessa margem do lado ocidental para o lado oriental. Eles ouviram isso. Por isso que Jesus os censura. Vocês são medrosos e vocês faltaram com a fé. Meus amados, como eu já disse, nós não somos melhores do que os discípulos. Aliás, nem de longe. Temos algumas virtudes que eles tiveram. Temos um pouco de incredulidade que algumas vezes eles tiveram. Temos medo como eles tiveram. Mas cabe a nós, meus amados, em qualquer circunstância ou situação, acreditar na palavra do Senhor. Você tem uma Bíblia, se você não tem, compre porque é barato. Não gaste dinheiro com aquilo que não traz nenhuma edificação. Compre uma Bíblia e
pare os seus olhos sobre essa palavra e acredite naquilo que você está lendo, naquilo que você está ouvindo, na verdadeira pregação da palavra do Senhor. É isso que Jesus espera de nós, que Deus espera de cada um de nós nestes dias. Crentes e não crentes, Deus espera que todos se voltem para Ele, porque só Ele pode trazer socorro a este mundo, às nossas vidas. Aleluia ao seu nome. E para terminar, meus amados, vamos ver a admiração dos discípulos no versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Parece até que eles conheciam Jesus muito pouco. E se Jesus pudesse responder, diria: eu sou o Criador deste mar, deste lago. Fui eu quem criou tudo isso, eu estava com o Pai no princípio. E mais tarde o apóstolo João escreve no seu evangelho, no 1º capítulo: sem Ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez, louvado seja o seu nome. Quem é este? E Jesus podia se apresentar para eles como se apresentou para a igreja de Filadélfia quando disse: eu sou o que fecho e ninguém abrirá, e eu sou o que abro e ninguém fechará. Esse é Jesus. Ou como ele disse a João na sua visão: eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu domino sobre este mundo, sobre as ações do mar e sobre a veemência do vento. Louvado seja o seu nome. E no último capítulo, no último livro da Bíblia, o capítulo 22 de Apocalipse, tem uma expressão extraordinária de Jesus, quando ele diz: eu sou a brilhante estrela da manhã. Aleluia. Tomara, meus amados, que essa estrela da manhã brilhe sobre nós de maneira extraordinária, e que um dia esse mundo se encha com a sua luz, com o seu clarão. Que o mundo um dia reconheça que Jesus é mais do que a estrela da manhã, Ele é o sol da justiça. Então, esse é o nosso Jesus, é o nosso Senhor. É Ele quem está no comando deste mundo. Não é nenhum presidente das nações de primeiro mundo ou qualquer outra nação. Quem domina este mundo, quem ordena este mundo, é o nosso Deus. Como eu sempre tenho dito, quando você abrir em Apocalipse 4, você vai chegar na sala do trono de Deus, porque lá tem um trono, e nesse trono quem está sentado é Deus, e ao seu lado Jesus Cristo. E de lá Ele ordena tudo. Então, não se estresse, por favor. Não fique com medo demais. Acredite no Senhor Jesus. Não deixe que o pavor tome conta da sua vida. Não deixe que nenhuma inquietação divida a sua família. É hora de estarmos unidos, em união, em família e como igreja, em espírito, mesmo à distância, meus amados. O Espírito de Deus que está em você, está em mim, está em cada canto desse Brasil e desse mundo. Então, nessa comunhão e nessa união, seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Deus amado, obrigado por esta palavra. Senhor, que ela fique dentro de nós e que nós vivamos nela e por ela, Senhor. Concede vitória a cada servo teu, aonde está e como está.
Em nome de Jesus, Senhor, que a tua igreja, ela triunfe poderosamente sobre os males desta vida. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Amém.